Graça e paz, irmãos, estamos aqui dando continuidade a essa série fantástica, né? A Cruz de Cristo. E estamos na nossa quarta aula. Espero que você esteja aprendendo e crescendo cada dia mais no deleite da palavra de Deus e não só adquirindo esse conhecimento, mas também aplicando essa palavra, essas verdades no seu coração, nas suas ações, no seu dia a dia. E hoje o nosso tema, que nós vamos ver o que acontece na cruz de Cristo, é a nossa salvação. Esse grande tema, a salvação mediante a cruz. E eu gostaria de dar início a essa aula com a citação do teólogo John Stott, que vai dizer: quando Cristo ressurgiu dos mortos, raiou um novo dia. Teve início uma nova era. E esse novo dia é chamado de Dia da Salvação, como lá colocado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, 2. E também de tão grande salvação. Esse novo dia é chamado de Dia da Salvação, ou de tão grande salvação em Hebreus 3:2. São tão ricamente diversas que não podemos defini-las adequadamente. O que John Stott ele está querendo dizer nesse momento para nós, através dessa citação, através do seu livro, A Cruz de Cristo, ele está mostrando que houve uma nova vida, né? Quando Cristo morreu, mas também não só pelo fato dele ter morrido, mas ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. A salvação chegou até a nossa vida. E isso é um grande marco, é um novo dia. E esse novo dia, ele está raiando em nossas vidas e na vida de muitas outras pessoas no mundo. A partir daquele momento, na cruz de Cristo, há um começo de uma nova era de esperança para mim e para você, e para todos quanto o têm como o Senhor e Salvador de sua vida. Nós tínhamos a nossa velha natureza antes da conversão, mas a partir daquele momento, em quando olhamos para a cruz, tal como o peregrino, né? Quando se chega à cruz, o seu fardo cai. A obra de Cristo, aquele momento em que a obra de Cristo foi consumada na cruz do Calvário, os nossos olhos agora estão abertos para ver o Cristo crucificado e ressurreto, o Deus da nossa salvação. Então, é um novo momento para mim e para você, uma nova vida começa a raiar. E Stott ele vai continuar a dizer, meus irmãos, que por mais que venhamos a estudar, é difícil definir essa grande salvação. É difícil. Ele não está, de maneira alguma, botando em xeque nosso intelecto, não. É porque é algo que não está no nosso âmbito ainda. E Paulo vai dizer isso aos Coríntios e define adequadamente nossa mente que tem limitações. Só que a palavra de Deus ela é tão rica que Deus deixou para nós algumas figuras, ou melhor, usou o ser humano, inspirando através do Espírito Santo a esses homens, a esses mais de 40 autores, a trazer talvez algumas figuras representativas para nós, para que a nossa mente pudesse de alguma forma alcançar aquilo que está sendo dito. Vejam, por exemplo, algumas imagens que talvez apareçam na Bíblia, talvez não, elas aparecem na Bíblia e que vêm para nos recordar, para poder abrir os nossos horizontes em relação ao que Deus está falando mediante a sua palavra. A Bíblia ela tem várias figuras que representam e que trazem algum tipo de ensino para nós. Muitas verdades para o nosso aprendizado, por exemplo, dentro da eclesiologia, do estudo da igreja, nós temos vários significados de igreja, né? E você pode ver, por exemplo,
a ideia do corpo. O que o corpo representa? Somos nós, igreja, mas quem é o cabeça? É Cristo. Existe também a identificação, a imagem da noiva de Cristo, que no caso, a noiva de Cristo somos nós, a igreja. E quem é o esposo fiel, né? O noivo fiel? É Jesus aguardando essa igreja. Nós vamos ver também, ao olhar para a figura, para a pessoa de Jesus Cristo, como o leão, né? O leão da tribo de Judá. Até mesmo o outro paradoxo, né? O cordeiro, mas aquele cordeiro que foi imolado, né? Nós também olhamos para a situação do bom pastor, do aprisco, né, das ovelhas, para retratar o cuidado, né, e como Cristo vai dizer: eu sou a porta. Enfim, as imagens que afloram da palavra de Deus estão ali para nos trazer alguma conexão, algum ensinamento, algumas verdades para nós, que algo que seja bem ilustrativo, que seja meramente algo para o nosso entendimento. E ao falar da salvação, nós entramos em 4 palavras um pouco difíceis, e inclusive difíceis para o nosso próprio entendimento. E nós vamos caminhar com essas 4 palavras através de 4 imagens da época, a qual vai tentar abrir os nossos horizontes em relação a essa salvação. O que ela representou para nós, o que ela representou para Cristo na cruz, né? E vamos ver essa situação. Então nós temos 4 palavras que a gente vai passear aí nos textos bíblicos, nas imagens, para que fique bastante claro para mim e para você. Então a beleza da salvação, ela foi nos dada de maneira graciosa. E nós veremos essas 4 imagens para tentar ampliar a nossa ideia sobre a salvação. Desde já, convoco você a ter sua Bíblia aberta, perto de você, um caderno ao qual você poderá fazer as anotações desses nomes: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. A primeira figura que nós iremos ver é a propiciação. Depois veremos essa figura da redenção e vamos caminhar nessa perspectiva, tá? E, enfim, são palavras um tanto difíceis e que está fora do nosso vocabulário. Mas eu convido você, fica firme, senta na sua cadeira, senta no seu sofá, segura firme que nós vamos voar e vamos voar baixo. Vamos lá? Vamos ver a primeira figura, o que essa primeira figura nos traz à mente. Muito provavelmente você deve estar vendo essa figura do templo, e a ideia é o templo do Antigo Testamento. Mas o que tem a ver a palavra propiciação com o templo? É simples e fácil, porque a propiciação acontecia ou tinha no templo do Antigo Testamento. A propiciação é algo que nos remete ao templo do Antigo Testamento, e veja o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 3, abra sua Bíblia, versículo 24 e 25. Ele vai dizer o seguinte: olha, sendo justificados gratuitamente por meio da graça, mediante a redenção em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus proporcionou a nós a pessoa de Cristo, o sangue de Cristo, para nos trazer a propiciação. E isso foi mediante a fé, para que a justiça de Deus pudesse ser manifestada a nós. Mas o que essa palavra propiciação quer dizer? Você sabe? Se você sabe, já faz essa anotação para não esquecer. Usa como revisão, mas se você não sabe,
veremos agora. Propiciação ou propiciar significa apaziguar, pacificar. Neste caso, no caso bíblico, é apaziguar ou pacificar a ira de Deus. O teólogo Donald Carson também vai dizer que propiciar é ser favorável. Agora cabe uma pergunta para nós. Eu disse que propiciação ou propiciar é apaziguar ou pacificar. E eu disse que essa palavra, ela tem essa ideia de apaziguar a ira de Deus. Uma pergunta que fica para nós é: será que Deus se ira? Se Ele se ira, por que eu o conheço como Deus é amor? Talvez você só conheça esse lado. Mas a Bíblia vai dizer, e muitos crentes têm dificuldade quanto a essa palavra, a ira de Deus. Porque talvez essa palavra ira traga uma conotação muito ruim para nós. E nós sabemos que ira é pecado, mas porque a nossa ira ela não é uma ira santa. Na verdade, a nossa ira ela é travestida de um senso de justiça que talvez não esteja ali, ou seja, uma vingança. Negativo. Deus ele não se ira desse modo no sentido de vingança. Não. A ira de Deus é uma ira santa. Veja só, em João capítulo 3, que temos aquele famoso verso onde talvez a gente aprenda quando criança, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que nesse mesmo capítulo, lá no verso 36, ele vai dizer: aqueles que não têm o Filho, a ira de Deus. Olha o tema aparecendo. A ira de Deus permanece sobre eles. Deus se ira por causa do nosso pecado. Propiciação no Antigo Testamento acontecia uma vez ao ano, no dia da expiação, ou dia do Yom Kippur, que era o ano novo judaico, ou melhor, que é o ano novo judaico. Então, o que acontecia? O sacerdote ele tinha todo um ritual de lavagem para se purificar diante do Senhor, antes que ele pudesse adentrar ao Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue do cordeiro que for imolado pelos pecados do povo. E aí aquele sangue, a representatividade, era de que a ira de Deus era apaziguada e que também haveria o perdão dos pecados. Lá no tampo da Arca da Aliança, aquele tampo, ele é chamado de propiciatório. Daí a palavra propiciação. Então, uma vez ao ano, esse sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, poderia adentrar atrás da cortina, no Santo dos Santos, para que o Senhor pudesse visitar e Ele mesmo, o Senhor, apaziguar sua ira contra o pecado do povo. Então, isso também era um ato de perdão dos pecados. Também é interessante observarmos que no paganismo acontece esse ritual de apaziguar a divindade. Basicamente, a diferença existente entre o paganismo e o cristianismo é que no paganismo o homem voluntariamente ele fazia essa oferta para apaziguar a ira, ou seja, para ter uma boa viagem,
fazer uma boa viagem, no caso dos marujos, né, os marinheiros, para ter uma boa colheita livre das pragas. Essa era a ideia. Então partia do homem para essa divindade. No caso do Senhor é diferente. Ele mesmo vai dizer o que tem que fazer. Não existe essa ideia do homem, eu vou fazer para. Não, definitivamente não. A ideia é que Deus ele estava apontando nessa revelação progressiva para algo maior e que vai culminar lá na cruz de Cristo, quando a ira de Deus estava sobre Jesus Cristo. Como eu disse, no contexto bíblico, não parte do homem, mas essa ideia do próprio Deus. Se você tiver a sua Bíblia, é claro que você não vai conseguir ler agora por conta da aula, mas eu te convido a marcar esse texto, Levítico capítulo 16. E lá está toda a descrição do que acontecia no templo, no Santo dos Santos, para essa visitação do Senhor uma vez ao ano. Onde o sangue inocente era aspergido sobre o altar e apaziguaria a ira dele próprio. Evidentemente, o Velho Testamento é apenas sombra, como eu disse, daquilo que iria se tornar muito claro na história. E ela se tornou claro em Cristo Jesus. Perceba, o homem por si só não busca. O homem por si só ele não consegue ter pernas para poder chegar até esse Deus maravilhoso, livre, separado, santo, separado do pecado. Não tem como. Mas só o próprio Deus que vai em busca dessa humanidade perdida. É o próprio Deus que anda à procura. A ira de Deus contra o pecado, também podemos olhar para essa questão e não achar que esse Deus é um Deus somente iracundo, claro, mas também olhar para essa ira de Deus como algo que revela a sua santidade. Em Isaías 6, naquele famoso chamado de Isaías, né? E os anjos vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que esse atributo de Deus é chamado 3 vezes? Simples, porque o hebraico ele não tem o superlativo absoluto como nós temos na nossa língua portuguesa ao falar santíssimo. Então é o atributo de Deus. Olha, a ira de Deus vai revelar o atributo de Deus, o único atributo de Deus que é dito no superlativo absoluto, santo. Ele é santíssimo. Mas e aquele que não tem Cristo? Aquele que está longe de Cristo? Quem não tem o sangue de Cristo? A Bíblia vai dizer o quê? Que a ira de Deus permanece sobre ele, sobre o ímpio. E essa também é a boa mensagem. Por quê? Por que ela é boa? Porque estávamos separados de Deus, mas Ele nos cobriu pelo sangue do seu próprio Filho. Essa é a boa mensagem. Espalhe isso. Precisamos de mais homens, de mais mulheres que espalhem essa boa notícia. A próxima imagem que nós vamos ver, eu queria ter pego uma parte do filme, eu não sei quantos viram, O Gladiador, estrelado por Russell Crowe. Esse filme, O Gladiador, tem uma parte onde ele é vendido como escravo no mercado. Interessante porque a palavra redenção é a segunda palavra. Nós vimos, né, a propiciação, agora estamos vendo a redenção. Enquanto a primeira palavra nos remete ao templo, essa segunda nos remete ao mercado, redenção. Então, no período do Império Romano, os escravos, fosse ele branco ou negro, eram vendidos nas praças onde funcionavam esse grande mercado.
E estes escravos eram expostos, acorrentados ou em jaulas para sua venda. E a palavra grega, tal como a latina redimio, ele indica um preço pago para comprar de volta um escravo ou cativo. Então, redenção é um preço pago para se comprar de volta um escravo ou cativo, tornando-o livre. Presta atenção, pelo pagamento de um resgate. Agora a palavra muda. Redenção e resgate são duas palavras que vão caminhar junto conosco aqui. E a palavra do grego lá é lutron, ou seja, para tornar um escravo livre era necessário pagar um resgate. Então, se naquela época pagasse um resgate, ele era redimido. Mas você podia comprar só para redimir, mas ele ia continuar sendo escravo. Mas aqui, na palavra de Deus, há essa palavra, resgate. Então a palavra resgate para nós, ela anda em conexão com a redenção. Esse era o conceito da época em que o apóstolo Paulo se apropria para ilustrar aquilo que acontece com a nova criatura em Cristo Jesus. Paulo aponta que este preço pago no mercado foi um preço de sangue. O lustron foi um preço de sangue. Ele diz, Colossenses 1,14, que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Romanos 3,25, Colossenses 1,14 vai trabalhar essa questão. E em Romanos 3,24, a graça é assinalada como a causa da redenção. Mas tudo ocorre por meio de Cristo. Nós éramos escravos do pecado. Nós nascemos em pecado. Nós não tínhamos liberdade. O pecado nos dominava. Ele era o pecado, o nosso Senhor, e nós não tínhamos vontade própria. Nós não poderíamos rejeitar, não tínhamos como fugir desse Senhor, porque estávamos enjaulados, tal como acontecia no mercado de escravos. E ele pesava a sua mão sobre nós, o pecado. Em Romanos 6,23 vai dizer, o salário do pecado é a morte. O Senhor chamado pecado estava nos matando, nos afligindo, nos condenando, e então veio o quê? A redenção. Houve no mercado aquela compra do escravo, que éramos nós. Nós não tínhamos direito algum. E então, quando veio essa redenção, Marcos 10,45 vai dizer, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, redenção e resgate, duas palavras que estão juntas no mercado. Um é a ação, outro é o dinheiro pago. Nós estávamos ali naquele mercado de escravos e Cristo, na cruz, nos resgatou. Ele teve que pagar um preço e, olha, eu vou dizer para você, não foi um preço muito baixo, não. Custou nada mais, nada menos que o sangue dele próprio. E olha que nós não valíamos tanto assim. E Jesus, mesmo assim, pagou o resgate para nos comprar. E o preço foi de sangue. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Ah, meu amigo, minha amiga, Cristo, ele foi lá na cruz voluntariamente. Ninguém obrigou, ele se deu, ele pagou o preço. Ele pagou com seu precioso sangue, ele nos resgatou, ele nos redimiu e nós já não somos mais escravos do
pecado. Somos de Cristo, somos livres. E foi para essa liberdade e em resposta a esse amor, nos tornamos o quê? Doulos, nos tornamos seus escravos. Somos agora escravos voluntários. Mas por que escravo voluntário? É em resposta, em gratidão a tudo aquilo que Cristo fez por nós. Ele nos redimiu. Por isso que nós não queremos ir embora, porque para onde iremos se só Ele tem as palavras de vida? Viver essa liberdade só se for debaixo do senhorio de Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13 a 14, vai dizer: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade, todo o pecado, e nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso em boas obras. Queridão, queridona, você já foi purificado por esse sangue? Se sim, viva para a glória dele. Um povo exclusivo dele, zeloso em boas obras. Cristo se deu, ele é o sacrifício. Ele é a oferta dos nossos pecados. Ele não merecia estar lá. Ele não precisava estar lá, mas ele foi. E ele nos comprou. Agora você não faz parte mais do pecado, você não é do diabo, nós somos de Cristo. E amamos ser de Cristo. E essa redenção também, ela tem aspectos futuros, adquirindo o sentido de livramento da presente realidade marcada pelo pecado e seus efeitos. Se segura na cadeira aí, na poltrona ou no sofá. Romanos 8, 22, 23 vai dizer: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber o quê? A redenção do nosso corpo. Glória a Deus! Vamos passar dessa vida para uma nova vida com Cristo. Por quê? Porque Ele nos comprou, Ele nos redimiu, Ele pagou o preço, Ele pagou o resgate. Vamos para o céu, viver ao lado do Papai e livre desse corpo mortal. Eu sei que você deu glória a Deus aí na poltrona. Não tem como a gente ficar alegre, empolgados com essa história, com a nossa própria vida, do que Cristo fez em nós. Mas muitos ainda precisam conhecer a história da redenção. Vamos levar essa história da redenção, vamos levar essa boa notícia, lembrando que antes da boa notícia, nós temos a má notícia. Somos pecadores, fomos separados da glória de Deus, separados da comunhão de Deus, mas agora em Cristo somos filhos de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu estou aqui empolgadíssimo com essa palavra. Ela é arrebatadora porque cada vez mais que nós estudamos sobre a salvação, em que nós não merecíamos nada, vem como um bálsamo na nossa alma. Vamos ver a próxima figura. Então nós vimos o templo, nós vimos o mercado, agora nós vamos ver uma terceira imagem que é de um tribunal e que traz essa palavra justificação. Então a imagem da salvação, ela passa pelo templo, ela passa pelo mercado e não poderia faltar o tribunal. Mas o tribunal, eu e você não somos os juízes, nós somos os réus, nós estamos sentados na cadeira dos réus, aguardando a sentença.
Ao ouvir essa palavra justificação, a nossa mente logo se remete ao ato de justificar, de dar uma razão plausível, ou aquilo que se usa para dar uma explicação. Isso vem lá, né, dos tempos dos livros de história, né? Por que tal? Justifique sua resposta. E quando a gente ouve essa palavra justificação, será que é Deus justificando o ato dele? Ou será que é nós querendo justificar os nossos próprios atos? Não. Essa palavra, ela mudou com o passar do tempo, mas naquela época, a etimologia dessa palavra, ela traz o sentido, e o sentido mais primitivo do grego koiné, que foi o grego escrito na palavra de Deus, é a ideia de tornar justo no juízo de alguém. Veja, tribunal, juiz, promotor, né? Advogado, defesa, advogado, aquele que vai acusado, né? De acusação, enfim, está lá todo mundo. E aí, o que é essa justificação? É o juiz que vai tornar o ato justo daquele que está sendo condenado. Vamos ver por que nós estamos sentados nesse banco do réu, porque nós somos pecadores por natureza. Nós quebramos a lei de Deus. E por quebrar essa lei, nós somos o quê? Culpados e deveríamos o quê? Ser condenados. E todas as provas que vêm contra nós, todas elas nos condenam. E nós temos que pagar essa pena. Nesse tribunal, estamos diante do justo juiz. Não de um juiz qualquer, não de um juiz meramente humano que possui suas falhas, não, mas nós estamos diante do justo juiz nesse tribunal. Lembra-se, a justificação é o ato de fazer alguém justo, é tornar alguém justo em juízo. Então veja o que Paulo diz em Romanos 5, 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, o pecado de Adão resultou, esse ato, ele resultou na condenação de todos os homens. Isso é justiça de Deus. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos foram feitos o quê? Pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você já é justificado por Cristo? Então, a justificação, quando é que ela acontece, essa justificação? Ela é imediata. Acontece no exato momento em que a pessoa passa a ter fé em Cristo. E se você tem fé em Cristo verdadeiramente no seu coração, você já é justificado. Romanos 4,5 vai dizer, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Resumindo, nesse tribunal, nós deveríamos ser condenados pelos nossos pecados. E o justo juiz deveria, falando numa gíria, descer a mão sobre nós. Porque ele é justo. Mas calma aí, pera lá. Alguém pagou o preço em nosso lugar. Olha a boa notícia. Esse alguém foi quem? Foi Jesus, nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. Por meio do que ele fez, somos considerados justificados. Mas vejam bem, justificados não significa que nos tornamos inocentes. Fomos declarados justos diante dele, mas não sem culpa. Perceba, Romanos 8, 31, 34 vai dizer, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou. E tem mais, está à direita de Deus. E tem mais, e intercede por nós. Fomos justificados. Que alegria! Quem pode nos acusar? Visto que somos justificados, mais uma vez, não significa inocente. Temos um advogado e alguém que já pagou o preço por nós. Jesus Cristo. Jesus Cristo já pagou o preço. Então fomos declarados neste tribunal justo diante do justo juiz, Deus Pai. Vamos passar para a nossa próxima imagem e a nossa última imagem. E a palavra relacionada a ela é reconciliação. Agora, essa palavra reconciliação, ela traz a ideia de troca ou de permuta. Consiste na mudança de hostilidade que pode existir entre dois indivíduos, passando eles agora a serem amigos entre si. Essa relação de hostilidade passa a vigorar a relação de paz. E também a palavra reconciliação nos remete ao lar, que é um lugar de reconciliação. Então reconciliação é restaurar relacionamento, renovar uma amizade, renovar uma aliança, consertar algo que foi quebrado ou rompido. Quando Cristo morreu na cruz, nos trouxe para a casa de volta. E agora nós somos seus filhos e podemos nos assentar à mesa. E aí talvez a sua mente já está pensando na parábola do filho pródigo, exatamente essa, Lucas 11, 15 a 32, igual aquele pai que esperava que mesmo abandonado por seu filho, quando este retorna, o filho gasta tudo que ele tinha direito, ele volta. E o pai dá nova condição de vida para ele, novas roupas, novo anel, novas sandálias, e festeja o retorno do filho com um tremendo churrasco. Olha, porque o filho estava perdido, mas agora ele foi achado novamente. E ele participa daquele banquete. Herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tudo que Deus deixou e deu para Cristo, todas as heranças, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos. Viva isso para a glória de Deus. Merecíamos a ira e Ele nos reconciliou. Merecíamos o rompimento e Ele restaurou o relacionamento que outrora fora rompido pelo nosso próprio pecado. Romanos 5, 1 a 2 vai dizer: justificados, pois, mediante o quê? A fé. Temos o quê? Paz com Deus. A ideia de que reconciliação. Temos paz com fé. Temos paz com Deus, isso é mediante a fé. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual obtivemos que também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 9, 10 vai dizer: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos o quê? Salvos pela sua vida. John Stott, nessa parte, vai dizer que Deus, nessa instância, tem a figura de pai.
não de um sacerdote, não de um juiz, não de um rei ou de um senhor que compra alguém, mas de um pai. É por isso que a oração que Jesus deixou para os seus discípulos foi: Pai nosso que estás nos céus. É a ideia de trazer seus filhos à comunhão do lar, aqueles que foram justificados, que foram isentos da culpa, agora têm livre acesso ao Pai, à sua casa e seus bens e a sua presença. Efésios 2, 17 e 19, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mas essa reconciliação, ela não é somente vertical. Não é só com Deus, mas ela também tem a ideia de horizontalidade. É horizontal, de nós com o nosso semelhante. O que nos une não são nossas preferências ou ideologia, não. Fulano é do partido A, fulano é do partido B. Não! Isso não pode nos unir, nem nos separar. Na verdade, o que nos une é essa reconciliação feita em Cristo, por causa do seu sangue, o sangue de Cristo. E nessa família abrange gente de todas as raças e povos. Perceba, abrange pessoas de todas as raças, de todos os povos. Onde tem um irmão em Cristo nosso, ali está o sangue de Cristo sobre a vida dele. Seja na Síria, seja no Afeganistão, seja na Rússia, seja em Samoa Ocidental, seja em qualquer lugar que for. Mas se tiver um cristão ali, nós somos reconciliados com ele também. Somos reconciliados por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quero terminar com 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus é o autor da salvação. Ele nos reconciliou. Salvação é por meio dele, não é por meio de obras. Deus é o autor da salvação. Cristo é o agente da reconciliação. E nós, os mensageiros dessa palavra, precisamos proclamar as boas novas a todos. A propiciação nos lembra a ira de Deus sobre o homem. A redenção nos lembra que estávamos presos, sendo vendidos no mercado como escravo. A justificação nos lembra a culpa que estava sobre nós. E a reconciliação, a nossa inimizade contra Deus. Mas nós que estávamos mortos em nossas transgressões, Ele, Cristo, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. Efésios 2:5. Ao invés de nos deixar presos com culpa e longe, Ele nos traz para perto, junto à mesa do Pai. E tudo isso pela graça. 2 Coríntios 5, 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário não te constrange? Me constrange. Porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Você não é de você. Eu não sou de mim mesmo. Eu não sou da minha esposa. Eu não sou de mim mesmo. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, sou de Cristo.
Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já o quê? Passaram. E eis que tudo se fez ou novo, ou eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém. O meu desejo é que Deus te abençoe grandemente. Continue conosco até a próxima aula e se houver alguma dúvida, pergunte a nós. Nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo, servir os irmãos. Por quê? Porque Cristo nos reconciliou, não só com Ele, mas contigo também, meu amado, minha amada. Que Deus vos abençoe.